Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcelo e junto com os meus colegas de grupo, Ana Maria, Flávia, Lara, Lucas, Pamela, Patrícia e Vinícius, desenvolvemos um projeto pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O nosso trabalho tem como tema um podcast pela educação antirracista, protagonismo estudantil e valorização da cultura afro-brasileira. A proposta surgiu da necessidade de trazer a diversidade e a igualdade racial para o centro das práticas escolares. A educação antirracista é essencial para combater a desigualdade e valorizar a cultura afro-brasileira, e acreditamos que a escola é um espaço fundamental para essa transformação. Pensando nisso, criamos um projeto em que os alunos do oitavo ano se tornaram protagonistas na produção de um podcast educativo. Nessa experiência, eles puderam refletir sobre identidades, racismo, resistência e cultura afro-brasileira, expressando suas próprias vozes e opiniões. O principal objetivo do nosso trabalho é promover a valorização da cultura negra, o respeito às diversidades, usando tecnologia como uma ferramenta de aprendizado e transformação social. O resultado foi inspirador. O projeto uniu educação, cultura, tecnologia e protagonismo estudantil, fortalecendo a consciência antirracista dentro e fora das escolas. Bom, para fazer esse projeto, precisou fazer um levantamento primeiro, um levantamento bibliográfico. Depois a gente reuniu para poder alinhar sobre o tema do trabalho, qual o método seria feito, qual método ativo seria feito, em qual escola seria. Como eu, uma integrante do grupo, faço estágio no Marieta, então a gente já tinha uma escola e a gente precisava falar como iríamos entrar em contato com a escola, como eles iriam agir sobre o nosso projeto, qual seriam as turmas que a gente iria poder pegar, né, para poder fazer o podcast, como a gente poderia falar com algum professor, qual professor seria. Então a gente fez uma reunião, né, com o projeto para poder desenvolver essa parte. E aí, com base nisso, a diretora também deu uma ideia, sugeriu um professor pra gente, que foi o Lucas de Geografia. Ele ia começar a falar sobre o tema, ele ia introduzir já a cultura africana. Então, a gente pegou ali o nosso tema, que é a educação antirracista, como mais o tema dele, que foi a valorização da cultura afro. Então, a gente conseguiu juntar. Para esse projeto ser realizado, teve várias fases. A primeira fase foi as aulas expositivas e dialogadas. Foram aulas de slide que o professor desenvolveu. E essas aulas tinha músicas que ele apresentava para os alunos, tinha vídeos, pedaços de filme, trechos, várias coisas que representavam a cultura africana. Logo em seguida, foi a parte da atividade de aprendizagem, que foram tanto as aulas expositivas, mas também foi uma aula em que os alunos puderam expressar um pouco do que eles estavam entendendo sobre o assunto. E nessa aula também teve uma atividade super legal, que foi a atividade das máscaras africanas, que eles conseguiram pintar em papel mesmo essas máscaras, que eu vou mostrar mais para frente em fotos. Depois a gente teve a visita cultural, que o professor, junto com a direção, entraram em contato para poder conseguir levar os alunos dos 3 oitavos anos para poder visitar o Museu Afro-Brasileiro de São Paulo. E essa visita foi incrível para os alunos poderem ver de perto tudo que eles estavam estudando em sala de aula. E depois foi uma fase que foi a atividade complementar. Que a atividade complementar era para introduzir eles ao podcast. E foram perguntas. Foram 5 perguntas referente às aulas dadas pelo professor sobre cultura africana. E os alunos sentaram em duplas para poder debater. E a gente ia escolher a melhor dupla, a dupla que se desenvolvesse melhor, se destacasse, que falasse melhor. Depois, a gente debateu com cada um deles e foi uma fase bem legal, assim, de desenvolvimento. E foi nessa fase que a gente escolheu as duplas para a gravação do podcast. E, por fim, o podcast final, que foi a produção do projeto, onde 6 alunos escolhidos por nós na atividade complementar, foi gravar o podcast na Rádio Aparecida. Em relação ao podcast, a ideia é trazer mais do que uma explanação de um conteúdo para os alunos, mas também tentar envolvê-los em algo que esteja ali no cotidiano. A gente sabe que o podcast ele tem uma ascensão recente muito grande, especialmente entre o público mais jovem, então é uma tentativa de atraí-los para esse tema. Então, ter uma metodologia diferente de levar aquele assunto que eles estudaram, que eles vivenciaram em sala de aula, para esse podcast, tanto para que eles fiquem motivados, incentivados a participarem da gravação em si, um estúdio profissional com todo um aparato de tecnologia que isso motiva também no dia a dia na sala de aula, mas também fazer com que seja uma ideia de um produto criado para outros alunos também, talvez na mesma faixa etária ou em outras idades, para que eles se interessem por aquele conteúdo e possam ouvir também, possa ser um conteúdo usado até na própria sala de aula, talvez em outros anos, em outras escolas também, porque é uma linguagem que eles estão conversando entre eles, é de fácil entendimento, então pode ser um apoio também para o conteúdo em sala de aula. Então a ideia foi envolver os alunos, né, o que eles aprenderam em sala de aula e também nas outras experiências no museu, com a confecção das máscaras também, fazer com que eles falem sobre o assunto, sobre o que eles aprenderam por si só, e que eles debatam entre eles sobre aquele assunto. Então a gente sabe que a questão do racismo, a educação antirracista, ela está dentro do currículo paulista como um tema obrigatório. Então, se você coloca isso para o aluno que é um tema obrigatório, que eles têm que aprender, fica uma coisa chata, mas quando você envolve eles no processo em si, mostra que a questão
da cultura, da culinária afro, das religiões de matriz africana, são coisas ligadas ao nosso dia a dia, faz com que eles tenham um olhar diferente em relação a isso também. E a proposta deles conhecerem bem o tema, para conseguir explanar bem no podcast, fez com que eles estudassem isso mais de uma vez. Então, eles precisaram vivenciar, responder as perguntas em sala de aula, que já deu um pouquinho mais de trabalho, e a gente viu uma evolução do que eles responderam dentro da sala, porque eles falaram no podcast, porque como foi uma roda de conversa praticamente, eles já tinham domínio do assunto. Então, poucos consultaram a colinha, todos eles, deu para ver que levaram uma colinha ali com as respostas que eles fizeram em sala de aula, mas o podcast ele foi muito mais além, eles falaram de forma que ficou claro que eles aprenderam, que eles entenderam o tema, não foi só um copia e cola ou uma leitura do que eles escreveram em sala de aula. Que a gente tem a proposta também de que eles entendam que é um conteúdo que está no dia a dia, que está na rotina deles, porque mais do que a gente entender em sala a importância de combater o racismo, de não ser racista, mas a importância de combater o racismo também. Então, quando eles estão envolvidos nesse contexto que a gente conseguiu observar enquanto eles falavam no podcast, quando eu conheço um assunto, eu domino o assunto e eu vou ter propriedade para falar sobre ele. Então, se eu tenho propriedade para falar de que da importância de valorizar essa cultura, de combater o racismo, se eu tenho conhecimento, eu tenho mais propriedade para falar sobre isso. E uma outra coisa também no final desse podcast que eu percebi, acredito que a Flávia também tenha percebido a proximidade, a conexão dos alunos com o professor. Então, para além de ensinar um conteúdo que está previsto no currículo, mas é essa relação, porque o professor ele consegue ensinar melhor, consegue envolver melhor o aluno e trazer ele para si, para aquele assunto, quando ele está ali envolvido. Então, deu para ver que os alunos até no final do podcast se emocionaram, falando do professor, falando dessa proximidade do professor Lucas e também da própria Flávia, que estava ali como estagiária dentro da sala de aula. Então, eu acho que quando cria essa conexão, essa relação de confiança do aluno com o professor, o resultado ele consegue ir para além da sala de aula. Então, eu acho que a proposta inicial de cumprir um protocolo, de falar sobre racismo em sala de aula, foi cumprido. E o nosso projeto conseguiu ir além disso, que eles falaram na sala de aula, foram para fora dos muros da sala e com certeza agora esse projeto ele vai para as famílias e vai para o dia a dia para que eles sejam vozes na sociedade que falem contra o racismo e que valorizem a cultura afro, que entendam mais sobre as religiões de matriz africana. Então, eu acredito que o podcast ele consegue contribuir para que seja um assunto para fora da sala de aula. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o vídeo, né? Tem algumas imagens do momento da gravação dos alunos lá no estúdio da Rádio Aparecida. A gente viu bastante coisas. Pra mim, se sentiu bastante aqui. As vestimentas, a gente viu bastante coisas, quadros, estátuas, muitas coisas que ajudaram realmente. Bastante aqui no museu. Você olhava, você sentia a máscara também, igual o João Daniel falou. Eu acho que aquilo se foi muito no passeio. E tipo assim, vou falar que foi um passeio, mas não. Teoricamente foi tipo uma aula. A gente aprendeu muita coisa lá em São Paulo. Então acho isso bastante importante também. Bom, aí a gente consegue ver que no comecinho eles estavam um pouco nervosos para gravar o podcast, mas isso é normal, isso é comum para as crianças, né, que estão ali pela primeira vez no estúdio de rádio, mas depois eles foram desenvolvendo e deu para ver que todos eles dominavam o conteúdo e estavam aproveitando aquele momento, não era uma questão sisuda, obrigatória, que eles estavam cumprindo ali um protocolo, era além disso, eles dava para ver que eles estavam sentindo alegria e prazer de falar sobre aquele assunto que eles realmente gostaram, a questão das máscaras, o estudo das máscaras, as cores, então eles conseguiram colocar, e o carinho com o professor Lucas também, e a importância de estar para fora da sala de aula, na visita aos museus, na confecção das máscaras também, e a gente acredita que dali vai sair uma planta, né, como a gente costuma falar no final, que o professor ele tenta plantar uma sementinha no coração de cada aluno. Então, o professor Lucas, juntamente com a Flávia e todos do grupo, todos do projeto, conseguiram plantar uma sementinha neles, e com certeza vai germinar e gerar bons frutos, porque dava para ver no olhar deles que eles estavam aproveitando e dominando o assunto, e são vozes antirracistas que a gente tem na sociedade hoje, especialmente aqui em Aparecida. Atestamos, então, o alcance do nosso objetivo, a promoção da educação antirracista e a valorização da cultura afro-brasileira, de modo que o problema da falta de engajamento, principalmente em relação ao tema, foi solucionado com sucesso pela nossa intervenção. A metodologia ativa, centrada no podcast, validou a premissa de que o aluno é o protagonista do próprio aprendizado. Esse formato inovador não só cumpriu a Lei nº 10.639 de 2003, como promoveu o desenvolvimento de habilidades críticas e o diálogo consciente. Sugerimos a expansão desse modelo a outras instituições e a criação de oficinas para docentes. O sucesso desse projeto valida a eficácia de uma abordagem pedagógica transformadora e plural.